Como assim, Sidney? Como assim? É nossa obrigação fazer diagnóstico e tratamento. Beleza, é nossa obrigação como médico fazer diagnóstico e tratamento. Mas o que talvez nunca ninguém te disse é que não são os dois únicos objetivos de uma consulta, tá? Talvez você saiba, talvez não, mas existe um outro, talvez até mais importante, né, que serve como pré-requisito para você fazer um diagnóstico e seu tratamento ter sucesso, que é o que a gente chama de quê? Aliança terapêutica. Por que que isso é um ponto cego, Sidney? Porque é o seguinte, pessoal, uma das premissas, né, do que a gente ensina aqui é que pessoas se conectam com pessoas. As pessoas, quando elas buscam um médico, é óbvio que elas querem saber, muitas das vezes, o que que elas têm e elas querem sair de lá com um tratamento, com uma ideia de tratamento, ou sair, às vezes, já com uma receita e tudo mais. Isso é fundamental. Só que, o que acontece? Elas também... Antes disso, elas querem alguém que crie um relacionamento com ela. Elas querem alguém que escute, elas querem alguém que se importe, resumindo. Então, quando você só foca no diagnóstico e no tratamento, você é um médico robô. Você fica fazendo perguntas direcionadas. Você interrompe o paciente muito rápido. Então, ele chega lá e fala assim, doutor, tô com a dor. Aí você já vira e fala assim, essa dor vai pra onde? Começou quando? Piora com o quê? E aí, com isso, você quebra coisa que é muito importante no início de uma consulta, que chama conexão. Conexão, inclusive, emocional, tá? As pessoas, todos nós precisamos de conexão. Nesse primeiro momento de consulta, se você ficar focado só no diagnóstico e no tratamento, você corre o risco de não criar uma conexão. Se você não tem conexão com seu paciente, o que acontece? Ele pode não dizer o que ele precisaria te dizer para você acertar o diagnóstico, para você fazer um diagnóstico mais assertivo. Ele pode não confiar em você e, obviamente, se ele não confia, ele até nem segue seu tratamento. Então, muito cuidado para você não tá com esse ponto cego de focar apenas no diagnóstico e no tratamento. Antes disso, foque em quê? Foque em criar uma aliança terapêutica, que é o quê? É criar um clima emocional, é fazer ali nos primeiros minutos de consulta, fazer o rapport, que a gente chama, né? Que é um conceito da neurociência, da programação neurolinguística, né? Que é o paciente chegar e você realmente criar essa conexão com ele, né? A partir disso, ele se abre, e aí ele fala, não, doutor, deixa eu falar, na verdade, eu vim aqui, não é só por isso que eu acabei de falar, não. Eu vim aqui porque eu tô sentindo isso, aquilo, porque eu tô preocupado com isso, com aquilo. E aí quando ele te fala isso, pronto, ele se abriu para você. E às vezes, gente, é uma perguntinha simples que você faz, né? Às vezes é uma atitude simples que você faz, sabe? Às vezes sua postura, seu tom de voz, seu olhar no olho. Uma coisa, deixa eu dar um exemplo para você aqui agora, ao vivo. Eu tô aqui no Instagram e eu tô olhando para você, no olho. Tô olhando no seu olho. Então, isso é uma das coisas mais importantes no início de uma consulta para criar conexão. Olhar no olho do paciente. Agora, olha só a diferença. Olha aqui, pessoal. Pessoal do Instagram, como é que eu vou criar conexão com você se eu tô olhando pro pessoal do YouTube? Se eu não tô olhando para você no olho, entende? Não faz sentido, né? A mensagem que eu tô passando é, não tô nem aí para você do Instagram, só quero saber da galera do YouTube. Percebeu aí a diferença? Então a mesma coisa a gente faz quando o paciente chega no nosso consultório e a gente vai pro celular, a gente vai pro computador, a gente faz qualquer outra coisa, menos olhar no olho dele. A gente passa essa ideia. Tem uma história de um livro que eu recomendo sempre, que é um dos livros que faz parte do arsenal de comunicação que a gente colocou no CVM, no nosso curso, que é Os 7 Passos da Consulta. Dá um Google aí, procura esse livro. É um livro maravilhoso de um português chamado Vitor Ramos. E lá nesse livro tem uma história que é muito... que caracteriza, né? Que exemplifica muito isso que a gente está falando aqui, né? Dessa criação do rapport. O que acontece? Na história, o médico, ele sempre atendeu manual e aí de um dia para a noite chegou lá no consultório dele. Ele foi obrigado a fazer o atendimento, enfim, usando um computador, através de um prontuário, né, eletrônico. E aí o que aconteceu? Chegou uma paciente dele, que ele já atendia há muito tempo, terminou a consulta e ele lá se batendo com um prontuário novo, ele não sabia mexer direito. Terminou a consulta e a paciente com toda humildade, virou para ele e falou assim, doutor, posso fazer uma pergunta pro senhor? E aí ele, claro, dona fulana, pode perguntar. E aí ela disse, doutor, o senhor não gosta mais de mim? O senhor tá com raiva de mim? Aí o médico disse, não, pelo amor de Deus, dona fulana, pelo amor de Deus, você é uma paciente muito querida, muito especial, não sei o quê. Por que você tá me perguntando isso? Isso é uma técnica de comunicação também, tá? Chama resposta avaliativa. Exatamente para explorar melhor o que o paciente, né, o que está por trás, né, dos sentimentos do paciente. E aí ela respondeu, é porque, doutor, o senhor antes nas consultas anteriores, o senhor olhava tanto para mim, o senhor olhava no meu olho,
senhor falava comigo, prestava atenção, e nessa consulta o senhor só olhou só para o seu computador. Olha que interessante. Então, assim, quantas vezes a gente, às vezes, por conta da correria, exatamente por conta dessa pressão de ter que atender um paciente atrás do outro, seja no plantão, seja em plano, seja em clínica popular, a gente não consegue olhar no olho do paciente. E aí ele acha que a gente é um médico ruim, que a gente não se importa, que a gente não tá nem aí pra ele. Mas na verdade a gente só entrou num ciclo vicioso, né? Só tá correndo. O que no consultório particular, isso a chance disso acontecer é menor. Por quê? Porque você tem mais tempo. Você é o dono, né? Você define quanto tempo você vai dar pro seu paciente. Fica ligado nisso, fica ligado se você não tá focando apenas no diagnóstico e apenas no tratamento, tá ali criando um relacionamento, uma aliança terapêutica, né? Um clima emocional adequado da consulta. Então fica ligado nisso.